Bom dia. Muita gente entrando já. Bom dia, bom dia. Beatriz, bom dia. Suzana, bom dia. Bom, tá bem. Hoje vai ser uma live sobre perguntas e respostas. Tô olhando as perguntas aqui. Se você tiver dúvida ou pergunta, pode colocar. Eu queria responder uma dúvida que ontem eu vi agora de manhã a respeito e que colocaram num post que eu fiz sobre lactose, e eu vou falar sobre isso e depois eu vou responder algumas perguntas, tá bem? Não sei se tá aqui ou se tá no outro. Tinha 2 caixinhas, essa aqui tem menos pergunta. Mas aqui, ó. Tá, eu vou falar sobre intolerância à lactose. Ana Flávia, bom dia, doutora. Eu poderia falar de colite? Descobri essa semana que estou em apuros. Não tá em apuros, querida. Se não for uma doença autoimune, tu não tá em apuros. É porque tu comeu alguma coisa e realmente fez essa reação. Isso aí vai passar. Se tu cuidar do teu intestino, vai passar. Agora, se for uma colite correlacionada a uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite, aí é diferente. Mas se for uma colite, vai passar, né? É um processo autolimitado. Ele dá e passa, né? Toda a ite, né? Então, a apendicite, a colecistite, a endocardite, tudo se caracteriza por um quadro inflamatório. Então, vai passar, né? O que as pessoas... eu tenho autoimune, lúpus e artrite. Bom, então, provavelmente, se tá com colite, é uma doença autoimune. Então, se tu tem lúpus, artrite e colite, provavelmente isso é o reflexo do não tratamento da causa. Lúpus é uma doença autoimune muito grave, uma doença sistêmica, né? Artrite reumatoide é uma doença sistêmica, né? Talvez de todas as doenças autoimunes não tem como classificar em uma ordem de gravidade, mas na minha opinião a artrite reumatoide é a doença mais grave, né? Ela é uma doença que ela é imprevisível, quando vê o paciente está bem, quando vê o paciente está mal, e a artrite reumatoide pode pegar qualquer órgão, né? Qualquer sistema do corpo, é uma doença sistêmica também. As pessoas acham que a artrite reumatoide é uma doença só das articulações. Pelo contrário, a artrite reumatoide é uma das doenças mais severas, né? Então, se você tem que tratar a causa, como é que está o seu intestino? O intestino é o reflexo de tudo isso. Então, se você está com uma colite, provavelmente possa ser um quadro agudo, mas pode ser que seja um quadro de autoimunidade. Então, você vai ter a terceira autoimune. Então, você precisa tratar a causa, né? Retocolite ulcerativa diagnosticada há alguns anos, mas em remissão há algum tempo. Porém, não faço colono. Não, se tá em remissão, não precisa fazer colono. Você pode acompanhar pela calprotectina, né? A calprotectina fecal é um exame que a gente faz o acompanhamento desse tipo de paciente. Então, a retocolite ulcerativa, ela não é que nem o Crohn, né? O Crohn é uma doença mais agressiva, na maioria das vezes, do que a retocolite. Até porque a extensão do Crohn é muito maior.
Mas são duas doenças graves, né, da autoimunidade do intestino. E o Crohn, ele tem também essa questão de doença sistêmica, coisa que a retocolite não tem tanto, né? A gente não vê isso nos pacientes. Acho que uma coisa interessante para quem tem retocolite é acompanhar, fazer o exame da calprotectina, né? E acompanhar frequentemente, não esquecer de fazer realmente o exame. Se você quiser fazer um exame que realmente possa ajudar no seu diagnóstico e possa melhorar qualquer tipo, mesmo que você esteja na remissão, é um coprológico, ele já vai vir com a calprotectina, ele já vai vir com alguns outros marcadores, né? Então ele já vai vir com um score bacana para você ter uma noção de como está a sua doença, seu grau de inflamação intestinal. E se tiver alguma coisa para modificar, você já modifica, né, baseado nisso. Então, eu acho muito interessante, né, para quem tem qualquer tipo de doença autoimune, intestinal também, né, começar por um bom coprológico, né, fazer essa análise. Bom, eu queria falar sobre intolerância à lactose, mas está entrando um monte de pergunta e eu vou falando. Queria falar também sobre o Gut Brain, que encerrou ontem, né? Que eu vi algumas palestras, eu vou assistir o resto depois, porque eu não consegui assistir todas. Mas o Gut Brain foi muito bacana, as palestras que eu vi. A coluna da visibilidade. Pois então, querida, eu falo muito isso. Se você está chegando agora no meu perfil... acho que você talvez não saiba, né? A colonoscopia é um exame que ela mostra o visível. Então, a gente pega essa garrafa, o que a gente vê aqui? A gente vê um rótulo, né? Mas, e o conteúdo, se não fosse transparente, a gente não veria o que tem dentro, né? Por quê? Porque isso é a diferença de tu fazer um exame que mostra o visível. E aí, se tu fizer uma biópsia, tu vai ter uma histologia, que é muito variável, porque os critérios histológicos hoje são muito variáveis em relação às doenças, tanto que a gente não diagnostica doença celíaca só quando o paciente está realmente muito doente, então isso aí também é muito variável. E tu pegar um exame de digestibilidade, um exame realmente que mostra os marcadores inflamatórios, que mostra os marcadores imunológicos, que mostra como está a sua defesa intestinal, que mostra quais são os parasitas que você tem, que mostra a microbiologia do seu intestino, que mostra fatores correlacionados ao trânsito. Então, como que está o seu fígado, como que está a sua relação de gordura, como que tá a presença dos ácidos orgânicos. Ontem fizeram uma pergunta sobre metabolômica, né? Então, assim, isso é importante. Como que tá a parede do intestino? Quando a gente faz um exame, eu vou falar uma coisa para vocês aprenderem. Quando a gente faz um exame que é examinador dependente, uma coisa é você coletar um TP. O que é um TP? Um tempo de protrombina. Muitos pacientes coletam TP, o tempo de protrombina, porque usam anticoagulante, enfim, é um exame que mede como que está a coagulação, como que coagula esse sangue, tá? Isso é um exame que, assim, se eu fizer, se a Nancy fizer, se a Ana fizer, se a Vânia fizer, como laboratorista, o erro laboratorial vai ser muito pequeno. Por quê? Porque ele é um exame feito por uma máquina. Se essa máquina não estiver calibrada, aí vai ser um erro mais ou menos de calibração, um erro de coleta. Pode ser que aconteça, óbvio que pode. Mas é muito mais difícil de errar quando a gente tem um erro, quando a gente tem um exame que é feito automaticamente, no automático, numa máquina. Muito mais difícil de errar. Claro que existem erros, né? Mas é muito mais difícil. Quando a gente faz um exame tipo uma ecografia, quando a gente faz um exame tipo uma tomografia, quando a gente faz um exame tipo uma colonoscopia, os laudos eles podem ser completamente diferentes. Então, por quê? Porque a Nancy entrou aqui, como a Nancy é médica, eu vou falar. Eu não tô falando que a Nancy é boa, que a Nancy é ruim, mas assim, a Nancy pode ver a Nancy nem é radiologista, mas a Nancy pode ver uma lesão numa ecografia que eu posso não ver, entende? Porque isso tem não só a experiência, o know-how,
Mas tem várias variáveis que influenciam no exame examinador dependente. Então, quando você faz uma colonoscopia, o que que acontece? Essa colonoscopia, ela é examinador dependente. Se o cara virou lá o colonoscópio, porque é um tubo rígido, né? É uma fibra ótica, é um tubo rígido que entra lá para dentro e ele vai olhando a parede do intestino. Mas se daqui a pouco ele virou e não viu que tinha uma lesão mais acima, ele vai e volta, óbvio, tem todo um procedimento. Mas daqui a pouco passou uma lesão que ele não viu. E não quer dizer que aquela lesão, porque as pessoas dizem, porque eu fiz não tinha nada, e depois 2 anos eu fiz e tinha. Quem sabe ele não viu antes. Então, o exame é examinador dependente. Agora, quando você faz um coprológico, eu não estou defendendo o coprológico, eu não estou punindo a colonoscopia. Eu só estou dizendo que é muito diferente você fazer um exame examinador dependente do que você fazer um exame que depende de uma máquina para dar o resultado. Se a máquina não estiver bem calibrada e se a coleta não tiver sido feita, esses erros de aferição, esses erros pré-estatísticos, pré-coleta, provavelmente vai dar muito certo, porque são máquinas, né? A gente tem esse controle melhor. Agora, quando depende da pessoa, a gente não pode achar que a gente é máquina, a gente não é. Nós somos seres humanos passíveis de erro e todo mundo erra. Então, quando você faz um coprológico, que você vai ter realmente um exame que tem uma aferição que é diferente, não é uma aferição a olho nu, né? O hemograma, às vezes, ele é revisado pelo bioquímico, pelo farmacêutico, enfim. Alguns exames são revisados, né? Eles colocam a lâmina, dão uma olhadinha, mais ou menos, dá mais ou menos isso e tal. Alguns laboratórios fazem esse tipo de dupla checagem e alguns laboratórios não fazem automaticamente pela máquina. E o coprológico, ele é um exame assim, ele vai te dizer quanto que tem ali. Deu 5 mil de estamina, é 5 mil de estamina. Não é porque o Dr. Lemos olhou a estamina, porque a Isabela olhou a estamina. Não, é porque é aquilo ali, entendeu? A calprotectina é a mesma coisa. Pô, deu 300 de calprotectina, deu 1000 de calprotectina, deu 20 de calprotectina, é aquele valor, né? Agora, quando você faz uma colonoscopia, a gente não sabe o que vai acontecer, porque é examinador dependente. O cara tá começando ontem a fazer colonoscopia, provavelmente ele vai deixar passar algumas coisas, e eu não tô falando que isso é certo ou isso é errado, isso é curva de aprendizado. As pessoas ficam na residência médica de 2 anos de fazendo colonoscopia, endoscopia, para melhorar a curva de aprendizado. Então, as pessoas acham que as coisas são absolutamente verdades, não são, não existe verdade absoluta, né? Então, acho que é importante que as pessoas entendam isso, que todos os exames, quando são examinadores dependentes, eles têm uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, ela depende muito do tempo que essa pessoa está fazendo. Então, uma pessoa que faz... E às vezes, o que acontece? Tem outra coisa, porque é uma curva de aprendizado. Quando a pessoa está lá no final da vida, provavelmente ela está cansada de fazer exame e ela também não vai olhar. Então, é muito variável essas coisas, é muito variável. Então, eu prefiro fazer o exame assim, que não é invasivo, que você não vai fazer ser submetido a uma anestesia, que você vai fazer realmente quando tá precisando e você poder ter essa noção de como tá, porque você pode comparar, fiz uma calprotectina hoje, fiz uma calprotectina em 3 meses, tô piorando os sintomas, tô aumentando alguma coisa, tá acontecendo, alguma coisa tá errada. Então, é importante, né? É um exame que coleta, entende? Super tranquilo ali, não tem nada, não vai fazer diferença, entende? Calprotectina fecal é isso aí, não tem, a pessoa vai lá, coleta, tá tudo certo, né? Então, são essas coisas que são importantes que as pessoas digam, as pessoas ficam presas a endoscopia, colonoscopia. Quantos pacientes eu já recebi, né, com 30, 40 anos, que tem 5, 6, 7, 8, 10 colonoscopias, 10 endoscopias, pelo amor do Senhor Jesus, são 10 preparos. Preparo para colonoscopia é um horror. Quem nunca fez, assim, tem que limpar o intestino. Se você chegar lá no dia da colonoscopia e o seu intestino não estiver limpo, você não consegue olhar a parede. Então não adianta, o exame não vai ser bom, você não tem que fazer o exame. A mesma coisa na endoscopia, você precisa fazer um bom preparo, um bom jejum. Se você chegar e tiver com um monte de coisa no estômago, o médico vai olhar e vai dizer, excesso de resíduos, não consigo ver, um beijo, grande felicidade, tudo de bom. Porque é isso, entende? Então, nossa, perfeito, fiz 1000 vezes, tenho trauma de colono. 1000 vezes, tu imagina? 1000 vezes, não digo 1000 vezes, ninguém fez 1000 vezes. Até porque não tem como. Mas não precisa, entende? Não precisa. Tem que ter um parâmetro. Quando eu conheci meu marido, vou contar essa história que é muito interessante. Quando eu conheci meu marido, conheci ele já
pós-cirurgia, né? Então, meu marido é uma pessoa muito nervosa, ele tem uma ansiedade que é dele, acho que é do trabalho, enfim, ou da vida, enfim, ele tem um grau de ansiedade importante. Ele tem um esôfago de Barrett e ele tinha uma hérnia de hiato. E ele fez uma fundoplicatura, né? Antes de eu conhecer ele. Usava mesmo, né? Cronicamente, omeprazol, né? E quando eu conheci ele, ele ia num médico em Porto Alegre, um dos melhores, talvez a melhor clínica em Porto Alegre que faça endoscopia, tá? E ele é um médico que não é gastro e que não é prócto, não é nada. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, que foi o que operou ele, tá? E aí eu olhei os exames, né? Eu falei, não, mas é um Barrett curto, a gente pode melhorar. Ele é uma pessoa super ansiosa, então ele tem que melhorar a ansiedade, né? O cortisol diminui, na verdade, a quantidade de ácido clorídrico, faz com que o bicarbonato também seja menos produzido a nível de esôfago, piora. Então, assim, é um caos, né? Quem é estressado crônico, meu marido não consegue meditar, né? Então, assim, quem é estressado crônico vai ter, sim, problema digestivo, né? Isso aí não tem. Mais cedo ou mais tarde vai ter problema digestivo. Então, assim, o que eu acho importante que as pessoas falem, que as pessoas entendam? O paciente que é estressado, ele precisa controlar o estresse. Não adianta ele tomar omeprazol, não adianta ele tomar betaína, não adianta ele tomar enzimas, não adianta ele melhorar, tomar B1, magnésio, zinco, o que for para melhorar a produção de ácido clorídrico, ele não vai conseguir. Se vocês acham que vai, não vai. Ele precisa controlar o estresse, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, aí quando eu conheci ele, o que acontecia? Ele era uma pessoa que fazia endoscopia de 6 em 6 meses. Se ele fosse de 6 em 6 meses ao médico, ele fazia endoscopia de 6 em 6 meses. Aí quando ele não ia, ele fazia de ano em ano, porque ele ia uma vez por ano. Mas se ele fosse, teve 2 anos que ele fez essa fundoplicatura acho que faz uns, a gente tá junto há 5, ele faz uns 17 anos que ele fez, 16, 17 anos que ele fez a fundoplicatura. E aí eu vi algumas coisas, alguns exames, e ele fez, há alguns anos, ele foi 2 vezes ao médico e ele fez 2 vezes endoscopia. E eu falei, não, mas não tá certo, pelo amor de Deus, que protocolo é esse? Onde é que tá isso, né? Que a pessoa com Barrett curto precisa fazer endoscopia de 6 em 6 meses. Não existe isso. Quando eu falo que, às vezes, alguns médicos querem ganhar dinheiro porque a consulta é R$100 pelo convênio e aí eles ganham R$600 pela endoscopia, o anestesista ganha mais 1.000 e poucos e aí vai indo. As pessoas falam, porque não sei o quê, porque... Bom, meu marido, tô falando. Não tô falando o Zé da esquina, tô falando do meu marido. Então eu vi, ninguém me contou, tá? Eu vi com os meus olhos. E aí eu falei pra ele, não, mas não tá certo isso. Ninguém tem que fazer endoscopia todo ano pra Barrett curto e ninguém tem que fazer endoscopia a cada 6 meses se vai no médico a cada 6 meses. E aí eu falei, não, vamos numa gastro que realmente é gastro de verdade, uma pessoa que realmente é séria, né? Não é integrativa, mas ela é séria. Eu conheço ela, porque ela, enfim, quando eu fiz residência, ela era uma das preceptoras da residência da gastro. E aí eu conheci ela, falei, não, vamos lá, que ela é ótima, né? Ela vai te dizer o correto, o que tá no protocolo. Eu revisei, eu vi que não era, mas não sei eu, né? Sempre essas pessoas estão... Eu não estudo sobre protocolo, principalmente de Barrett, né? Porque não é uma coisa que é o foco do meu trabalho, não é um estudo de Barrett, né? Barrett é uma metaplasia que a gente tem a nível esofágico, em função principalmente em função de refluxo. E aí esse epitélio esofágico acaba se modificando, não se torna uma displasia, a célula não se modifica toda, mas se torna uma metaplasia. Essa metaplasia tem que cuidar para não se tornar uma displasia e provavelmente, possivelmente, potencialmente pode se transformar num câncer. E aí, o que aconteceu? A gente foi nela, né, que é a doutora Helenice, é uma excelente gastroenterologista. Ela não é integrativa, ela não acredita em absolutamente nada do que eu falo, mas ela é muito boa tecnicamente, ela é excelente, é uma excelente médica, talvez a melhor, na minha opinião, a melhor gastroenterologista de Porto Alegre.
E aí eu levei ele nela, e ela disse, não, isso é a cada 5 anos, a gente pode repetir em 4 anos, mas pode fazer de 5 em 5 anos e tal. Então, só pra vocês terem ideia. E ele fazia colono e EDA, colonoendoscopia, todo ano. E aí eu falei, bom, aí ele fez a endoscopia, ela pediu a endoscopia, porque, enfim, fazia um ano e pouco, 2 anos que ele não ia, ela pediu a endoscopia deu normal. Tinha o Barrett ainda e tal, e aí eu falei, bom, então agora deixa que eu vou tratar. Meu marido não toma omeprazol contínuo, mais, né? Mas quando ele tem episódios assim de muito estresse, não tem santo que segure. E ele, por vezes, ele recorre ao omeprazol. Então, só para vocês dizerem que santo de casa não faz milagre, o coprológico dele é muito ruim do ponto de vista de digestão. Se vocês quiserem, um dia eu até mostro, porque aqui em casa todo mundo tem. Mas o que é importante? Se o cortisol, se o estresse não for controlado, não tem betaína que resolva, não tem ácido que resolva, não tem enzima que resolva, não tem nutriente que resolva. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o paciente tem um processo, tem que avaliar quando que tem que ser necessário. Endoscopia e colonoscopia não é um exame de rotina, não deve ser um exame de rotina, primeiro ponto, tá? Porque é um exame invasivo, o paciente vai fazer sedação, não é um exame confortável, não é um exame inerte, né? Então, assim, não deve ser um exame de rotina. Muitas pessoas falam, eu tratei o Helicobacter, vou fazer outra endoscopia. Não, a gente tem antígeno hoje, que é muito mais acurado, tem uma acurácia muito maior do que teste de urease, do que IgG e IgM. Então, assim, não, absolutamente não. Se você fez a endoscopia, tem Helicobacter, trate o Helicobacter do jeito que você quer tratar, com antibiótico ou não. Se você não quer tratar com antibiótico, marca a consulta que a gente trata. Mas, se você tem Helicobacter, você não precisa fazer outra endoscopia. Vou fazer um post sobre isso. Não faça endoscopia. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. Não tem necessidade. Não precisa. Eu tô dizendo. Não precisa. Faça um antígeno, uma pesquisa de antígeno fecal de Helicobacter pylori e você vai ter uma boa acurácia, se você conseguiu tratar ou não. Então, eu tenho muitos pacientes assim, que fizeram endoscopia, que tinham diagnóstico de Helicobacter, vieram para mim para tratar esse Helicobacter, a gente tratou esse Helicobacter, eu pedi um antígeno e o antígeno conseguiu tratar. Hoje não tem nenhum paciente que veio com antígeno positivo depois de tratamento. Então, assim, o que é o tratamento? Ver como que é o coprológico dessa pessoa. Por que ela não tá conseguindo? As pessoas falam muito isso. Essa pergunta do Helicobacter é muito interessante, né? Todo mundo pergunta. E é muito frequente ter Helicobacter. E aí todo mundo pergunta, tem que tratar a família? Porque dizem que tem que tratar. Eu tenho Helicobacter, eu vou ter de novo. E eu digo assim, olha só. Helicobacter é uma bactéria que todo mundo entra em contato. Eu já entrei em contato, meu marido já entrou em contato, a Mari já entrou em contato, a Vânia já entrou em contato, a Marlúcia já entrou em contato, a Ana já entrou em contato, todo mundo entrou em contato, porque é muito frequente. Só que tem uma diferença. Ia fazer a coluna, já vou repensar. Repense, por favor. Repense, por favor. Sempre falo isso. Repense a sua colonoscopia. Repense. Sabe? Se você realmente... E outra coisa é aquilo que eu falo. As pessoas não entendem... só vou abrir... Eu vou voltar nessa questão do Helicobacter, tá? Vou até anotar aqui pra voltar. E eu nem falei nada da lactose ainda. Vocês não podem me deixar falando, porque senão eu não falo nada. Mas assim, o que eu acho importante da colonoscopia? Só pra terminar. Quando a gente acha um pólipo... Eu falo muito isso. O que é esse pólipo? A Nancy tá aqui, a Nancy é médica, a Nancy sabe. O que é esse pólipo? Esse pólipo é uma área que tá aumentando em relação ao número de células. Tá bem? Eu dou esse exemplo clássico. Se você tem um sapato, não sei se a mulherada que tá aqui, o homem que tá aqui, mas já deve ter visto. Uma pessoa que usa um sapato, tá? De salto, de bico fino. Tá? O anelar, que é aquele... Então, a gente tem o dedo mínimo e tem o anelar, né? O anelar fica assim, ó, no sapato, né?
Se a gente usa esse sapato, eu que usei muito sapato, trabalhei 72 horas em UTI com salto, sempre usei salto, sempre fui uma médica de salto, nunca saí de salto. Quem me conhece sabe, eu tenho pavor de sapato baixo, eu tenho pavor de Crocs, eu acho o fim dos tempos um médico atender de Crocs. Sempre andei de sapato de salto, sempre. Não ando agora por 2 motivos. Primeiro, que eu quebrei o pé ano passado, vocês lembram, então eu ainda tô com muito medo. E segundo, porque aqui eu moro no meio do mato, né? E eu não tenho como usar sapato na grama. Mas, por exemplo, essa semana eu botei uma plataforma e fui no meio do mato andar, que tinha uma visita da escola do meu filho, e fui no meio do mato andar. Então, assim, eu acho o fim dos tempos uma mulher, eu tô dizendo eu, né? Que não usa sapato de salto. Então, assim, falei uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho que toda mulher deveria usar pelo menos um saltinho. Não digo saltão 7, saltão 10, que era o que eu usava, mas eu acho que a mulher tem que usar porque é muito elegante. A pessoa fica muito elegante. Bom, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Quando a gente tem esse sapato de bico fino, a gente fica com o dedo todo espremido, né? Quem usa de muito longa data, o que acontece? Fica com um calo. Não sei se vocês já viram, né? Tem um calinho no dedo anelar. Eu tenho calo no anelar e tem muitas pessoas que têm calo no anelar. A mesma coisa quando a gente era pequeno. Quando a gente é destro e a gente antigamente não tinha computador, né? Quando a gente aprendeu há 40 anos atrás, lá 35 anos atrás, quando eu comecei a aprender a escrever, a gente escrevia de lápis, né? E a gente escrevia bastante. E a maioria das pessoas, não sei se você sabe, tinha um calo nesse dedo aqui, né? O que é o calo? O calo é uma reação, né, da pele, da pele a um estímulo contínuo externo, correto? Então, a capa córnea, a gente tem aqui a pele, então a derme, a epiderme. A epiderme tem uma capa, que é uma capa córnea, né, de queratina, né? E essa capa começa a crescer por uma defesa de um estímulo externo. Isso é o calo, né? Então, se essa defesa não aconteceu, o dedo abre e o corpo não quer que a gente se machuque, correto? Então, a gente faz uma defesa natural do corpo a um estímulo externo. O intestino, ele é externo. O que passa dentro do intestino é externo, não é interno. A gente pode ser interno ao nosso corpo, mas ele é externo ao ambiente. Tudo que está dentro do nosso intestino não está dentro do nosso corpo, está no meio externo. O que é o pólipo? É uma proliferação de células da mesma forma, reagindo a um estímulo externo. Então, se você tem um pólipo, o que está dizendo? Que o seu corpo está reagindo a um estímulo externo negativo. O seu corpo está reagindo a algo que está machucando ele. Quando você vai lá e faz uma colonoscopia, o médico não fala isso para você. Ele tira o pólipo e ele diz, volta em 1 ano. Mas ele não fala para você por que você teve o pólipo. Ele não fala para você e ele não investiga o que realmente está agredindo o seu intestino. Então essas coisas são muito importantes. Se você teve um pólipo ou se você tem um pólipo, você tem que tratar o antes. O porquê o seu intestino está fazendo essa reação. Eu nunca vi um médico, um proctologista, um gastroenterologista falar sobre isso. Eu nunca vi. Se tiver, me mandem, por favor, os vídeos. Eu nunca vi. Tem vários médicos no YouTube, vários, que falam de intestino. Tem gente super famosa. Até no Rio Grande do Sul tem um rapaz que completamente fala só sobre o intestino, se autodenomina não sei o que, e eu nunca vi ele falando isso. O que é um pólipo? Por quê? Porque se você pagou os R$600, em 1 ano você tem que pagar os R$600 de novo. Em 6 meses, dependendo da quantidade de pólipo. O médico não quer tratar a causa. Ele não quer dizer pra você, olha, você tem uma reação inflamatória, olha, você tem alguma coisa em relação ao glúten, olha, você tem uma calprotectina talvez aumentada. Ó, já tirei um pólipo, o médico nunca me falou, tem alguma coisa agredindo o seu intestino. Ponto. Então, assim, fazer ou não a colonoscopia, não sei. Primeiro faz um coprológico, vê como é que tá. Porque, assim, tirar o pólipo, em 1 ano vai ter de novo se você não tratar.
Em 2 anos vai ter de novo. E também não quer dizer que aquele pólipo vai ser maligno. Isso não quer dizer. Não quer dizer absolutamente nada em relação a isso. Não existe uma certeza absoluta que o pólipo irá se transformar em algo maligno. As pessoas tiram por quê? Porque existe essa, que é a displasia que eu falei. Existe uma possibilidade desse adenoma se tornar um adenocarcinoma. Existe a possibilidade, mas não falam nada, absolutamente nada. Existe a possibilidade. Mas qual é o principal fator de risco para câncer de cólon? Se alguém falar carne, eu vou terminar na live. Então, assim, carne processada é sim um fator de risco. Carne processada, alimentos processados é um fator de risco. Então é importante que as pessoas tragam essa questão, que as pessoas entendam essa questão e que as pessoas compreendam por que está aquele pólipo ali. É muito importante que a gente fale para os pacientes que existe uma alteração e qual é essa alteração, por que essa alteração está ali. Vocês não perguntam as coisas para os médicos. Vocês não perguntam, vocês vão no consultório, sabem um monte de coisa aqui da internet, um monte de coisa. E aí chega na frente do médico, ficam estáticos, perguntam. Quando perguntam, o médico enrola porque ele não sabe, ou ele não responde, ele é grosseiro, ou então não perguntam. Se eu vou numa pessoa, eu pergunto uma coisa, essa pessoa não sabe me responder, e ela diz que não sabe e que também não vai procurar para me responder, eu nunca mais volto. Vocês me desculpem, mas eu não volto mais. O meu sogro foi assim, meu sogro foi para Barretos, eu vou contar essa história também, hoje estou contando muita história, estou contadora de história. Meu sogro teve um câncer, ele foi para Barretos para tratar no Hospital do Câncer. E ele tinha um câncer grave, né, de esôfago. E ele chegou lá e começou a perguntar sobre qual era a quimioterapia que ele ia fazer. E é tudo protocolar, pessoal. Se vocês acham que quimioterapia é para Marília, é para Vânia, é para Daia, é para Gleiciane, só quentinho. Acho que pode tirar esse, já tá frio. Se é para isso, se vocês acham que a quimioterapia é para vocês especificamente, eu vou dizer uma coisa. Não. Quimioterapia é um protocolo, entendeu? Shop. Tá. Fulaninha tá com câncer de mama, vai fazer tal protocolo. Não existe individualização de quimioterapia. E aí meu sogro chegou lá e começou a perguntar. Olha, mas eu li sobre isso. Meu sogro era, talvez, eu não conheci, né? Mas, assim, dizem que era uma das pessoas mais inteligentes que tinha. E ele começou a perguntar pro médico lá em Barretos, começou a perguntar, e o médico não sabia nada. Não sabia nada, porque era um protocolo, ele não sabia nem qual era a ação da quimioterapia, ele não sabia porcaria nenhuma. O que meu sogro fez? Fez uma sessão de quimio e disse, eu não vou ficar aqui. Como é que eu vou me tratar com uma pessoa que não sabe nem o que tá fazendo comigo? Meu sogro pegou as coisinhas dele e voltou pra Rondônia. E aí ele tinha 6 meses de tempo de vida. E aí, lá em 1990 e alguma coisa, ele já lia os livros do Dr. Lair, ele acreditava no poder, ele era agrônomo, ele acreditava no poder, né, da suplementação, no poder que a gente tem em tratar o intestino. E ele não era médico. E ele começou a tratar e ele viveu mais 10 anos com câncer de esôfago. Então, assim, ó, eu vou falar só algumas coisas que o pessoal tá falando aqui, ó. Retirou na coluna mesmo, não perguntamos porque muitas vezes nem sabemos o que perguntar, pelo menos é o meu caso. Como não sabe, meu amor? Tirei um pólipo. Doutor, por que formou o pólipo? Como é que eu evito de formar outro pólipo? O que é o pólipo? Geralmente são grosseiros mesmo, não deixo de perguntar. É o que eu vejo. É o que eu vejo porque eu recebo todos os dias pacientes e os pacientes dizem, eu fui na médica X, eu fui no médico Y, eu perguntei tal coisa e ele não quis me responder e ele disse que é uma bobagem. Ele suspendeu o tratamento da nutricionista, ele suspendeu o tratamento do fulano, ele suspendeu os seus... Porque ele disse que é uma bobagem. Eu pergunto, a médica leva a mal como se fosse posta a risco. Meu amor, quantas vezes eu não abri o PubMed,
Tô com o PubMed aberto agora, por quê? Porque uma pessoa, que era o que eu ia falar da intolerância à lactose, eu tenho que terminar, porque senão eu não vou terminar nunca. Mas assim, uma pessoa colocou lá no meu post de intolerância à lactose, colocou assim, não vou ler do Epilor, não falei nada, só me perdi. Mas deixa eu falar. Quantas vezes eu abri o PubMed na frente do paciente e disse, olha, eu vou te mostrar o que tem escrito na literatura. Quantas vezes eu não fiz isso no meu consultório? Quantas vezes? Eu abro o PubMed e eu mostro. Então, assim, o paciente chega com essa dúvida, a médica falou que é uma bobagem. Bom, então nós vamos ver a bobagem aqui. Então, vamos dar uma olhada na bobagem. Eu faço isso. E se eu tiver errado, eu vou falar, porque eu não sei tudo. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho pretensão nenhuma de saber tudo. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser certa pra tudo. E eu adoro quando as pessoas fazem perguntas que eu não sei, que foi essa do caso da intolerância à lactose, que eu vou falar agora no final pra gente fechar. Mas eu acho super importante. Por quê? Porque eu já tinha ouvido falar e eu fui atrás e realmente os trabalhos não mostram isso. A questão da intolerância à lactose, só deixa eu terminar de ler aqui. Eles nunca aceitam quando questionam. Pode perguntar, mas não respondem nunca, só dizem que tem que repetir no próximo ano, viu? Ó, eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. É isso aí, as pessoas não falam. Na verdade, os médicos têm síndrome de Deus, não querem explicar. Isso eu concordo plenamente. O que a Clara falou, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Os médicos têm a síndrome... Não é síndrome de Deus, né? Eu acho que eles sabem mais que Deus, na verdade, né? Tem algumas especialidades que a gente fala, né? Que sabem mais do que Deus, né? Então, é realmente isso. É uma fogueira de vaidades. É que agora, eu vou falar uma coisa, tá? Agora, qualquer um faz medicina. Qualquer um. Qualquer um. Abriram faculdade de medicina em qualquer birosca, sem hospital, sem paciente, sem estrutura, sem nada. Então, assim, essa leva nova de médicos que tá vindo, e eu vou falar porque é uma meia-culpa, né? Porque, na verdade, o conselho não faz absolutamente nada, sobretudo em política, enfim. Mas, assim, essa leva nova de médicos que está vindo vai ser uma leva muito ruim mesmo, assim, mas muito ruim tecnicamente, muito ruim criticamente. Eles são muito ruins, porque quando a gente passou na faculdade de medicina, isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos, né? 21 anos atrás. Era 100 por vaga, 50 por vaga. Tinha que estudar muito para um vestibular, eram pouquíssimas vagas. Eram professores catedráticos mesmo, assim, professores que realmente faziam diferença nas aulas. Eu estudei na Universidade Federal de Pelotas. A Universidade Federal de Pelotas era só os velhão, mas os velhão, assim, aqueles... Sabe, eu tinha um professor, muito legal, que eram os professores de patologia. Nós tínhamos 3, né? Que era o Flávio, o Isaías e... com H é o nome dele. Não me lembro o nome do outro, um magrinho bem alto, que era com H o nome dele. Eu me lembro que era com H. Heitor. Me lembro sempre a letra de primeiro nome de todo mundo. O Heitor. Então eram os 3 professores de patologia e pensa em patologia difícil. A gente tinha 2 patologias, né? A pato 1 e a pato 2. E assim, tinha uma prova, vou contar, eu tenho que contar para terminar. Tinha uma prova que era assim, ó, eram órgãos, né? A primeira patologia era de órgãos, aí órgãos e sistemas e tal, e a outra patologia era de conexão entre os sistemas, né? Então a primeira pato, que é a pato dos órgãos, era assim. Tinha um monte de saco preto numa mesa, saco preto, e aí a gente tinha que entrar na sala, pegar um saco preto, abrir o saco preto, e o órgão que estivesse ali a gente tinha que falar. Então, assim, era muito loucura, era muito bizarro, porque eu adorava, eu achava o máximo, porque, tipo assim, tu pegava um fígado eu peguei numa prova, era um fígado com amiloidose, eu acho que era, alguma coisa assim. Eu acho que era amiloidose. E aí tinha que falar sobre amiloidose, sobre fígado, sobre tudo, tinha que saber. E se tu pegasse um rim com um cisto, tu tinha que saber. Se tu pegasse um coração com... tu tinha que saber, tu tem que saber tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Então era muito difícil, não era uma coisa fácil. A gente passava noites estudando, noites e noites e noites e noites estudando. Hoje em dia, não tem prova difícil para vestibular. Raramente. Os professores não são mais catedráticos, a maioria não é catedrático, não tem dedicação exclusiva.
A maioria das pessoas não quer mais ficar dentro do hospital. Eu vou contar uma coisa pra vocês, só pra falar, e eu vou falar da lactose e acabou. O curso de medicina, ele tem uma média, a minha faculdade, de 9.000 horas. Era de entre 6 e 9, dependendo do número de estágios. Mas a gente se forma com 9.000 horas. Euzinha, eu tive 9.000 horas de estágio extra, porque eu vivia no hospital. Eu dormia e acordava no hospital. Dormia e acordava no hospital. Por 2 motivos. O primeiro, porque eu adorava. Segundo, porque tinha comida grátis. E eu não tinha dinheiro pra nada. Então eu comia, eu jantava e almoçava no hospital. Então eu fiz desde o primeiro ano eu fazia estágio. Desde o primeiro ano eu fiz internato. Então no primeiro ano eu não sabia nada, não sabia nem que era um infarto. E eu tava lá atendendo o paciente. No segundo ano eu fiz estágio, no terceiro ano eu fiz estágio. Eu vivia no hospital. Eu saía da aula e eu já estava dentro do hospital ou eu ia pro hospital. Então, quando as pessoas falam essas coisas, porque eu não posso ficar 24 horas de plantão, porque a gente tem que obedecer, porque isso aí é bullying, porque é muita... Então, assim, essa geração que vai vir agora, tá? Essa geração de médicos que vai vir agora vai ser uma geração péssima. Então, vocês vão ter que ter muito cuidado. E, principalmente, vocês vão ter que ter noção da saúde de vocês. Se vocês não tiverem noção da saúde de vocês, vocês vão se prejudicar. É uma geração muito difícil do ponto de vista médico. Bom, deixa eu só terminar aqui a relação da lactose. É verdade, eu fui em cada médico só Jesus, totalmente sem noção. Tudo que pesquisam na internet porque não sabem de nada. Bom, mas se eles pesquisam, que bom, né? Ainda mais com esse tempo online. Exatamente. Os daqui fazem na Bolívia, por que tão longe? Como assim, por que tão longe, querida? Porque não passaram no vestibular no Brasil. E aí eles vão fazer o revalida depois. Na Bolívia tem não sei quantas mil faculdades de medicina. É só ter dinheiro para pagar, qualquer um faz medicina. Exatamente isso. A médica diz que o meu corpo produz, por isso tem que acompanhar todo ano. O meu corpo produz. Produz o quê? Produz o quê? E eu que escutei as medicações para quais estão me submetendo a uma possível imunodeficiência primária de doença de Crohn são testes para ver se eu realmente tenho. Me sinto angustiado. Eu não sei, eu não entendi a pergunta. Bom, então só vamos terminar aqui pra gente falar da lactose, que foi o primeiro assunto da live. O Cardio me falou essa semana que eu vou ter um AVC e fazer um cateterismo logo, porque meu LDL é alto. Meu score de cálcio é 0, os marcadores inflamatórios todos bons, triglicéridos 66. Perfeito. Então, assim, meu amor, o cardio, tu vai lá, assim, é só pra fazer um eletro, uma esteira, entendeu? Vai de vez em quando lá fazer Só isso, tá ótimo, tá? O cardio ele serve pra isso, como o gastro serve pra isso, como o endócrino serve pra isso, pra ir lá, pra ver como é que tá a medicação e tal, não sei o quê. Mas assim, a causa eles não vão tratar. Então você vai lá pra continuar com a sua medicina clássica, eu falo muito isso, não abandonem a medicina tradicional, não abandonem. Vão no gastro, vão no endócrino, vão no cardio, vão no traumato, vão nesses médicos, vocês têm que ir, entende? Só que assim, doutor, por que eu tô com artrite? Por que eu fiquei com uma artrose e inchou meu joelho? Não sei. Bom, aí tu vai para um outro médico. Ele vai fazer o que tem que fazer, ele vai drenar o que tem que drenar, ele vai indicar físio se tiver que indicar, ele vai fazer o que tem que fazer. O médico tradicional, ele é pro procedimento. Entendeu? Ele não é para tratamento. Vai lá no endócrino. O endócrino vai olhar. Então tá e tal. Porque vai que tenha um nódulo que precisa biopsiar. Entende? É para isso que servem essas pessoas. Não é para tratar causa. Vocês têm que saber diferenciar as coisas. Quando que o endócrino vai falar que glúten faz mal? Nunca. Você tá com uma tireoidite. Não, continua tomando, comendo tudo, tá tudo certo. Quando que o oncologista vai dizer? Não, continua comendo açúcar, tá tudo certo, querido. Tá tudo bem, não é disso. Isso aí é porque é a tua genética. Não é o que eles dizem? Então é isso. Abstraiam, pessoal. Mas façam as perguntas para que as pessoas comecem a pensar. Eu acho que elas vão começar a pensar quando os pacientes começarem a ter essa noção, né? Tem uma noção pela minha faculdade, faço nutrição, tudo que sei, procurei sozinha. PS me ensina. A faculdade de nutrição é um horror, né? Vocês me desculpem, mas a faculdade de nutrição é um horror.
Horror. Bom, então assim, só pra falar, eu não tô falando que nutricionista é um horror, eu tô falando que a faculdade de nutrição é a mesma coisa que a faculdade. É um horror, é um horror, um horror, tá? Bom, o que eu ia falar da lactose? Ah, eu já sei. Bom, meu corpo produz os pólipos. Sim, mas pergunta por quê? Por quê? Tem que perguntar por quê. Mas por que ele produz? O que tá fazendo com que haja essa proliferação desse epitélio? É isso. Bom, vamos lá. Então, assim, a pergunta, e que foi a dúvida que gerou toda essa live, porque se eu ficar aqui eu fico falando, eu tenho que lançar um curso, né? O meu curso não sai, eu tô com uma coisa travada. Mas assim, foi que o rapaz colocou assim no meu post. Um médico, que eu não sei quem é, um nutricionista, eu não sei quem era, a pessoa não importa, falou que o leite pasteurizado, ele perde a lactase por ser o processo de pasteurização e por isso provocam todos esses sintomas correlacionados com a intolerância à lactose. Foi isso que ele colocou. Então, eu vou falar de novo pra gente entender. Eu fiz um post falando sobre intolerância à lactose, falando principalmente sobre a questão da digestibilidade, mas também falando sobre a questão das enzimas, da lactase, que é uma enzima de borda em escova, né? Eu falei lá na pontinha lá da célula e tal, meu vídeo, se vocês não viram, dá uma olhadinha. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa colocou assim, a lactase está presente no leite cru. E pelo processo de pasteurização, a lactase é destruída. E o paciente, a maioria das coisas hoje é feito com leite pasteurizado, e então as pessoas têm muitos sintomas em relação à lactose. Eu já tinha lido sobre isso, porque eu estudo muito sobre a questão, até eu faço formação em zootecnia, em produção animal, mas eu acho importante que as pessoas entendam isso. E aí eu fui revisar, porque tinha um trabalho muito antigo, viu? Eu até tô bem na memória. Que é o trabalho que é assim, ó, é uma revisão, né? É efeito, é uma revisão, é um estudo, um ensaio clínico randomizado com uma revisão. Então, um trabalho bem legal, de 2014, que mostra então, o efeito do leite cru na intolerância à lactose. Tá? Então, esse trabalho depois eu vou botar no meu grupo do WhatsApp, tá? O que esse trabalho concluiu? Eu vou ler ipsis literis o que esse trabalho concluiu, tá? Vou colocar aqui. Então, assim, foi estudo para determinar, então, se os pacientes que faziam uso de leite cru tinham menos sintomatologia em relação à lactose. E aí, o que eles fizeram? Então, eles fizeram 3 fases, né, de leite cru versus controle, pasteurizado, e fizeram uma fase leite soja, tá? Então, bem interessante esse trabalho. E o que esse trabalho mostrou? Que o leite cru falhou em reduzir a má absorção de lactose ou sintomas de intolerância em comparação com leite pasteurizado. Então, não existe, eu nunca vi, eu não entendo essa relação de pasteurização com lactose. Eu entendo sim a destruição das velocidades intestinais, provocando esses sintomas principalmente pelo excesso de antinutrientes na dieta e o excesso de comidas processadas. Então, eu só quero deixar claro isso. A questão da lactose, ela está muito mais correlacionada com o seu padrão intestinal, com o seu padrão de células, como está o seu intestino, do que propriamente com leite cru ou leite pasteurizado. Então, assim, a gente não orienta nenhum tipo de leite, nem caseína 2, enfim, porque o pessoal fala, caseína beta 2, né? Beta A2, beta A1. Então, as caseínas, o pessoal fala sobre isso, né? E que isso pode influenciar. Eu acho que, assim, se o paciente tá com uma dificuldade digestiva, se o paciente tem uma dificuldade digestiva, ele precisa tratar essa dificuldade digestiva antes de adicionar novamente o leite na dieta, independente que tipo de leite for. E, pelo menos na literatura, a gente vê que leite cru ou leite pasteurizado, em relação a sintomas correlacionados à lactase, à lactose, não tem diferença. Então, os pacientes vão fazer uso do leite cru e vão ter as mesmas questões correlacionadas, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é a literatura. E eu vejo muito isso, as pessoas falam muito do leite cru, mas
prática clínica, a gente não vê diferença de sintoma, né? O paciente, ele continua porque ele tá muito doente, tá bem? Então, acho que é isso. Falei um pouquinho da lactose, não terminei de falar do Helicobacter, mas vou falar a questão da endoscopia. Falamos um pouquinho, então, sobre a colonoscopia, falamos um pouquinho sobre a importância, né, de entender como é que são os exames, o que são os exames laboratoriais, os erros, né, que podem ter os exames laboratoriais e como é importante a gente saber quando um exame ele é examinador dependente e ele não é. Os iogurtes de boa qualidade, a composição mais limpa. Iogurte é leite. Não tem iogurte de boa qualidade ou de má qualidade, iogurte é leite. Manteiga não é leite, pessoal. Manteiga ela é quase toda gordura, mas iogurte não. Tá bem? Bom, então assim, um prazer enorme. Pra quem tá doente, Ana, iogurte não, tá? Pra quem tá doente, iogurte não. Faz um exame de sensibilidade pra te ver. Faz um coprológico também. Tá bem? Então, assim, uma live bem bacana, um monte de gente, mas chegou a quase 70 pessoas ali. Acho que foi muito bom, eu gosto dessas lives de domingo. E então, semana que vem, vou botar o caso clínico de novo, né? Pra gente poder conversar, enfim, pra gente poder discutir de novo. E era isso, tá bem? Um beijo grande pra vocês, um excelente domingo, se cuidem.